deveria estar preparada para estes momentos, né, que nós vamos citar aqui. Eu tomei como tema para o nosso estudo desta noite o seguinte: Israel, relógio escatológico de Deus, ou relógio profético de Deus. Vamos nos colocar de pé, amados. Abra suas Bíblias em Mateus, no capítulo 24. Mateus 24. Todos acharam? Nós vamos ler os primeiros 14 versículos. Depois nós estaremos lendo mais 3 versículos lá na frente. Mateus 24, a partir do versículo de número 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, ou todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Nosso Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Senhor, e te pedimos nesta hora que o Senhor e Teu Espírito Santo me ilumine, para que tudo que eu preparei, Senhor, tudo que eu estudei, seja transmitido para o Teu povo nesta hora, porque este é um assunto de suma importância para a igreja, para que a igreja se prepare ainda mais para a Tua volta. Portanto, Senhor, nos abençoe, nos guarde e nos oriente em tudo que vamos falar aqui, que tudo será para a honra e glória do nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, pode sentar. Esse tema, Israel, o relógio escatológico de Deus, ou relógio profético de Deus, é um tema que a igreja deveria estar a par, deveria estar interessado em saber. Muitas vezes a gente lê, estuda a Bíblia, e encontra versículos, né, ou palavras que a gente não entende. Mas é necessário que você leia a palavra, você
se prepare, porque a Bíblia por si só, ela se revela, não é? Quando você começa a ler a palavra, então ela por si só começa a traduzir, a trazer à sua mente aquelas palavras que você não entendeu. Eu tinha muita dificuldade, eu confesso aos irmãos que eu tinha muita dificuldade em ler o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, né? Porque trazia palavras, trazia símbolos que eu não entendia o que era. Mas, em determinados momentos, eu orando a Deus, Senhor, eu preciso entender o que está escrito ali. E o Espírito Santo revelou, leia a palavra, porque ela por si só, ela se revela, né? Ela vai testificar aquilo que você quer aprender. E o tema que nós escolhemos hoje, que fala sobre o relógio escatológico de Deus, é um tema que está hoje em evidência. Nós estamos vivendo momentos decisivos da igreja aqui na face da terra. Nós estamos quase indo embora. Jesus Cristo está aí, está voltando. E a igreja vai estar preparada para recebê-lo? Então, este é o momento em que a igreja deve estar preparada, deve estar pronta para receber a Jesus, para subir com Ele. Vocês viram vocês leram a parábola das 10 virgens? Não é? 5 estavam prontas, mas 5 não. E aquelas que estavam prontas entraram no reino do Senhor, mas aquelas que estavam despreparadas, nécias, ficaram de fora. E nós não queremos ficar de fora. Quando eu falo sobre Israel escatológico de Deus, eu estou dizendo que Israel é um dos sinais mais evidentes na atualidade em relação à volta de Cristo. Cristo escolheu esta nação, não é? Escolheu esta nação para ser santa. E tudo que está acontecendo hoje com relação a Israel é uma evidência da volta de Cristo. Diante da declaração, quando nós lemos os 2 primeiros versículos de Mateus, deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos usar muito ela, viu? Os 2 primeiros versículos de Mateus 24 diz o seguinte: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Olhem só, Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Naquele momento, vocês podem observar que os discípulos, eles chamaram a atenção de Jesus, de uma forma particular, para mostrar a suntuosidade do templo, a estrutura do templo. E Jesus olha para eles e diz: vocês estão brincando, nada disso aí ficará em pé, tudo será derrubado. E foi o que aconteceu. A gente vê que tempos depois, o templo foi derrubado. E não ficou pedra sobre pedra, que nós vamos ver mais à frente. No versículo de 1 a 3, nós vemos exatamente o que eu acabei de falar, né? As predições de caráter particular. Os discípulos queriam, na sua euforia, né? Na sua alegria, mostrar: olha, Senhor, está aí o templo, onde nós servimos a Ti. Mas o templo que Jesus queria não é um templo de pedra. Nosso corpo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, todas as vezes que nós quisermos adorar a Deus, vamos adorar em espírito e em verdade. Não são portas, não são paredes que vai definir a igreja do Senhor. A igreja somos nós, cada um de nós, que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. E é isso que Ele quer. Mas aquele templo era o orgulho do povo de Israel.
E Jesus disse: nada disso. Tudo isso aí que vocês estão vendo ficará em pé. Interessante que toda a história de Cristo, o tempo que ele passou na terra com os seus discípulos, ele sempre deixou alguma marca, algum sinal que ele voltaria. Muitas vezes a gente lê o livro de João, quando Jesus foi açoitado, né? Foi morto, foi sepultado. Imaginem vocês, quando Jesus foi sepultado, no terceiro dia, ele ressuscita. Os seus discípulos chegam lá, não vê mais Jesus Cristo, vê apenas os lençóis que estavam cobrindo ele, em um lenço. E vejam bem, lá em João, no capítulo 20, versículo 7, abra aí para que vocês vejam o que está escrito. João 20, no versículo 7. Vamos ler do versículo 6. Chegou, pois, Simão, Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e o lenço que tinha estado dobrado à sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolados num lugar à parte. Então veja que naquele momento, os lençóis de Jesus estavam jogados lá em um determinado lugar, mas o lenço não. O lenço estava dobrado e colocado num lugar específico. Se vocês observarem, na tradição judaica, o lenço, ele tem um significado muito importante. Tem vários significados, mas um dos quais é quando o Senhor tem o seu servo, tá? Então, o seu servo vai e serve a mesa do seu senhor, prepara a comida, o seu senhor vai, senta e começa a se alimentar. Ele sempre está com um lenço nas mãos. Se ele pega aquele lenço e amassa, embola, né, e joga sobre a mesa, ele está dizendo ao seu servo que terminou, que o servo pode vir recolher a comida. Entenderam? Mas se ele pega o lenço e dobra cuidadosamente e coloca ao seu lado, ele está dizendo ao seu servo: eu não terminei, eu estou saindo, mas eu vou voltar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele ali estava dizendo que ia voltar. O lenço de Jesus estava dobrado de uma forma delicada, e os discípulos deles entenderam que ele foi embora, mas ele ia voltar. Muitas vezes a gente lê o texto e não se apercebe desses pequenos detalhes. O lenço dobrado, então indica que Jesus vai voltar, e as evidências estão aí, os sinais são bastante visíveis, que determina que ele está voltando. Ainda nos versículos 1 e 2, Jesus fala sobre a predição da destruição de Jerusalém e do templo, quando ele diz: tudo isso será destruído, e aconteceu exatamente como Jesus falou, ainda naquela geração. Porque se nós observarmos o texto que nós acabamos de ler, os 2 primeiros versículos, ele tem, no versículo 1 e 2, ele fala de 2 coisas. Em primeiro lugar, ele fala sobre Israel, e em segundo lugar, ele fala sobre a igreja. E quando Jesus disse que Jerusalém ia ser destruída, não ficaria pedra sobre pedra, isso aconteceu no ano 70, quando o general Tito invadiu Israel com seu exército romano, e
incendiou a cidade. O templo, como nós sabemos, ele quando foi construído, as paredes, elas foram cobertas com ouro. E os soldados, para tirar tudo aquilo ali, tiveram que tirar pedra por pedra e raspar o ouro. Por isso que não ficou pedra sobre pedra. No versículo 3, como nós podemos ver, está escrito: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Notem que, quando os discípulos falam com Jesus, eles fazem uma pergunta-chave. E essa pergunta é que vai levar Jesus Cristo a descrever tudo aquilo que estaria acontecendo e a predizer tudo aquilo. E Jesus, naquele momento, ele começa a falar. Quando os discípulos dizem: quando tudo isso, quando sucederão estas coisas? Então Jesus começa a falar tudo o que acontece. Mas ainda os discípulos, eles ainda perguntaram mais coisas. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando ele fala, que sinal haverá da tua vinda? Essa palavra, tua vinda, ela significa que, ela se refere, não é, à segunda volta de Jesus, não é? Porque Jesus vai vir a primeira vez, vai vir até as nuvens, arrebatar a sua igreja, não é? E depois ele vai voltar de novo. E dessa forma ele vai voltar e vai descer sobre o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é um monte, eu queria destacar aqui para os irmãos, que o Monte das Oliveiras passou por várias coisas. É um monte que para as pessoas teve histórias de guerras, não é? Histórias espirituais, uma série de histórias que aconteceu ali, mas haverá uma delas que vai chamar a atenção de todos os discípulos, que é o auge do povo cristão, que é a volta de Jesus Cristo. Ele vai voltar exatamente no Monte das Oliveiras. Nos versículos 4 e 6, Jesus prediz sobre falsos alarmes, falsos sinais que vão predizer a vinda dele. O que é que diz o versículo? Vamos ler o versículo 4. No versículo 4, Jesus diz: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Isso, Cristo está chamando a atenção contra falsos sinais, né, que seriam alardeados, como se fossem os reais e verdadeiros. Quando ele diz: acautelai-vos, que ninguém vos engane, ele está dizendo que nós tenhamos cuidado com aquilo que está para acontecer. Mas quais seriam esses sinais? Quais seriam o sinal que nos indicariam a real volta de Jesus? Apareceram muitos falsos sinais, né? No versículo 5, ele fala sobre falsos profetas, falsos cristos, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A gente vê, se a gente observar, vamos voltar um pouquinho para Oséias 4, versículo 6. Em Oséias 4, versículo 6, ele está dizendo que o meu povo está sendo destruído por lhe faltar conhecimento. O povo de Deus não está lendo a palavra. Aqui é onde está a sabedoria do povo de Deus. Quando a pessoa não lê a palavra de Deus,
ele é passível de receber qualquer tipo de ensinamento. Ao longo desses mais de 2000 anos de história da humanidade, apareceram muitos cristos, muitos messias, que diziam: eu sou o Cristo. Aqui eu não posso citar nomes, porque nós estamos sendo transmitidos, né? E isso poderia causar problema, mas os irmãos sabem, aqui no Brasil mesmo tem pessoas que se dizem: eu sou Cristo, sou a encarnação de Cristo, mas não é. São falsos profetas, ensinam coisas erradas, que vai de encontro à palavra de Deus. Eu estava lendo, alguns dias atrás, sobre um projeto, que esse projeto foi desenvolvido pela NASA. Esse projeto chama-se Blue Beam, ou seja, raio azul. O que é isso? A NASA lançou satélites em pontos estratégicos lá no universo, né, lá no céu. E esses satélites, eles lançam raios que formam figuras holográficas. E muitas vezes já está sendo testado. A gente vê nos noticiários que em determinado lugar alguém viu um anjo batendo as asas, né? Viu uma cidade, viu um cavalo andando nas nuvens. Mas aquelas ali são imagens holográficas, criadas pelo homem. E isso pode confundir a mente daqueles que não estão preparados, porque se você tem o Espírito do Senhor no seu coração, se você nasceu de novo, você vai saber se aquele sinal é verdadeiro ou não. A ovelha conhece o seu pastor, conhece a voz do seu pastor. E são sinais que podem confundir. Muitas vezes a gente vê, quando a gente vê nos noticiários, as pessoas vendo aquelas cenas, aqueles movimentos nas nuvens, uma cidade bonita que é projetada, e as pessoas ficam perplexas com aquilo. Por quê? Porque não conhece a palavra. Mas o crente, o servo de Deus, conhece. Ele sabe se aquilo ali é verdade ou não. Porque quando Jesus vier, quando a trombeta tocar, somente os salvos vão ouvir a trombeta. E isso acontece nos dias de hoje. Então, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Nós estamos vivendo momentos aí em que a humanidade está perplexa com as coisas que estão acontecendo. A natureza está gemendo. Nós estamos vendo terremotos, né? Estamos vendo tsunamis, estamos vendo cidades inteiras sendo destruídas sob a ação da natureza. E não se engane, não é o fim, mas é o princípio das dores. Isso é Deus dizendo: igreja, te prepara, meu filho está voltando. Aleluia. E se você não estiver preparado, meus irmãos, infelizmente, as coisas vão ser diferentes. Ainda no versículo 6, está escrito: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário, ou é mister, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Nós, ao longo dos anos, tem acontecido muitas guerras, pequenas e grandes guerras, não é? O planeta Terra tem sido marcado com o sangue de pessoas que são mortas por essas guerras. Mas essas guerras são apenas o princípio de dores, porque Jesus em si mesmo, ele nos advertiu sobre isso. E havereis, né, como ele diz aqui, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Hoje nós estamos vendo conflito entre 4 países, não é? Que está sendo mostrado aí na televisão todos os dias: Rússia, Ucrânia, Israel e Hamas.
Então não se surpreenda, meus irmãos, que isso pode ser um indício da volta de Jesus. A Bíblia diz que haverá um acordo entre judeus e palestinos. Então, no momento em que esse acordo for assinado, um acordo de paz, então começará a tribulação. E eu acredito que a igreja vai passar por uma parte da tribulação. Porque ela diz que estas coisas não acontecerão sem que antes venha o homem da iniquidade, não é? O filho da perdição. Quando ela diz essas coisas não acontecerão, está dizendo que o arrebatamento não vai acontecer sem que antes ele seja revelado. E aí nós estamos tendo, o cenário está pronto, o cenário está formado, basta apenas o personagem principal aparecer. Eu estava conversando com algumas pessoas que fazem parte da nova consciência, e eles acreditam que eles chamam o anticristo de Maitreya, né? Eles acreditam que o Maitreya já vive entre nós. E isso pode ser uma verdade. E eu disse, se ele já vive entre nós, por que ele não se revelou? E ele disse uma coisa que eu achei interessante. Ele disse, olha, existe uma força muito forte na terra que impede que ele venha, que ele se revele. Mas logo, logo, ele vai se revelar. E a Bíblia diz que isto vai acontecer realmente. A igreja, quando for arrebatada, o Espírito Santo vai com a igreja. Então, a Bíblia não terá mais nenhuma função aqui na terra. Será um livro comum. Ela não terá mais poder para salvar. Não adianta, quando acontecer isso, correr à Bíblia e tentar fazer alguma coisa, porque perdeu a oportunidade. É claro que durante a tribulação ainda vai haver salvação, porque o próprio texto diz, e quem perseverar até ao fim, este será salvo. Mas para que ele passe, para que ele chegue até ao fim, ele vai ter que passar pelo fio da espada. Ele vai sofrer. Então o momento é este agora. Prepare-se, igreja, porque quando Cristo vier buscar a sua igreja, você vai junto. E é interessante que quando ele voltar para buscar a sua igreja, no arrebatamento da igreja, nós não vamos preceder aos mortos, eles vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E com ele, iremos para a glória. Estaremos com ele para todo sempre. Aleluia. Então, meus irmãos, este é o momento em que a igreja deve se preparar ainda mais. Nós falamos aqui sobre as simultaneidades de sinais, né? Os sinais que estão acontecendo aí. Então que nós não venhamos a confundir determinados sinais com a volta de Cristo. Porque somente os santos é que vão reconhecer estes sinais. Falamos também aqui sobre nação contra nação e reino contra reino. A gente sabe que ao longo dos anos nós tivemos grandes guerras, duas grandes guerras. Uma guerra que começou em 1939 e terminou em 1914 e terminou em 1918. E a segunda começou em 1939 e terminou em 1945. Então, o que essas guerras deixaram de destruição entre as nações foi uma coisa fantástica, terrível. Muitas nações, né, muitos países tiveram que começar do zero, porque tudo foram destruídos. Então, a guerra, ela só traz destruição. É o homem querendo o poder para si. E não é por aí. Diante de Deus nós somos todos iguais.
Mas nós vivemos num sistema em que cada um vai tentar derrubar o outro, cada um vai querer ser mais do que o outro. Mas não é por aí. Diante de Deus, nós somos iguais. Haverá fomes, pestes e terremotos. Eu não sei se os irmãos já puderam perceber que nos noticiários, eles sempre estão mostrando que esses acontecimentos, né, a cada dia que se passa, eles são apresentados com maior intensidade. Terremotos cada vez maiores, tsunamis cada vez maiores, não é? Mas, como eu disse aqui, tudo é o princípio de dores. Lá em Lucas, no capítulo 21, 11, está escrito: haverá grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Vocês viram? Eu estava tentando pesquisar algumas epidemias que aconteceram no mundo ao longo dos anos, e nós tivemos epidemias que dizimou milhares de pessoas. Nós temos a peste negra, que aconteceu em de 1347 a 1353, tivemos a peste espanhola, que foi de 1918 a 1919, tivemos o ebola, que todo mundo tomou conhecimento, que foi de 2013 a 2016, tivemos mais recentemente, não é? Mais ou menos em 1980, a epidemia de AIDS, em que muitas pessoas foram contaminadas, não existia vacina, não existia cura para a AIDS, e muita gente morreu, e essa peste, ela perdura até os dias de hoje. Nós temos a pandemia do SARS, que foi de 2002 a 2004, e quem não conhece, né? Todos nós passamos por uma epidemia que dizimou centenas de pessoas, que foi a Covid-19. Muitos dos nossos irmãos foram embora por conta disso, dessa epidemia. E ela não acabou, não. E daqui para frente vão aparecer pestes muito mais agressivas, né, em que a ciência vai se curvar diante delas. Hoje, algumas dessas epidemias, existe cura, mas é uma cura paliativa. Você vai estar sempre repetindo as vacinas para não se contaminar, né? Para que ela não venha com maior, que venha a levar a óbito a você. Então, nós devemos estar preparados, porque daqui para frente as coisas vão ficar cada vez mais piores. E não se engane, né? Não fiquem tristes, porque isso é o princípio das dores. Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E a igreja deve estar pronta para este momento. A igreja deve estar preparada, porque se não tiver, vai ficar. A igreja vai passar por momentos difíceis, que é a tribulação. Este assunto que nós estamos comentando aqui é um assunto que deveria, né, de estar sendo divulgado nas igrejas, para que os irmãos estivessem alertas sobre isso, sobre o que está acontecendo. Porque quando a gente se omite, a gente vai prestar contas a Deus. Eu sempre digo aos meus colegas: você não tem a obrigação de aceitar o que eu estou falando, mas eu tenho o dever de falar para você. Porque se eu não fizer isso, eu vou prestar contas a Deus. Tive a oportunidade de falar e não falei. Então, que cada um de nós possamos, cada vez mais, estar na presença do Senhor, buscar a sua
a sua presença e nos preparar ainda muito mais. Eu louvo a Deus, porque este é um assunto que eu gosto muito, né? Escatologia é um dos assuntos que mais me fascina na Bíblia Sagrada. Antes, como eu disse, eu não tinha conhecimento, mas a Bíblia por si só, ela começou a me revelar aquilo que eu precisava. E se você também buscar a palavra de Deus, ela vai te revelar os mistérios que tem aqui. E você vai estar cada vez mais prontos para se encontrar com o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana ricamente abençoada.